Vamos continuar a nossa série sobre tempos e modos verbais? Este segundo episódio tem como protagonistas os tempos verbais compostos do modo indicativo. Os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar que se conjuga, que se flexiona em todas as pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, e um verbo principal que se encontra no particípio passado. Se viste o primeiro episódio, sabes que o modo indicativo apresenta 5 tempos verbais simples: o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro. E eu já conjuguei o verbo auxiliar ter em todos esses tempos. No entanto, este modo só contém 3 tempos verbais compostos. Oh, professora, então 2 vão ser postos de lado. Não forçosamente. Fazendo a conjugação do primeiro tempo verbal composto, precisamos do verbo auxiliar ter no presente do indicativo. Adicionamos o particípio passado do verbo principal. Pode ser, por exemplo, o verbo andar. E o resultado é: eu tenho andado, tu tens andado, ele tem andado, nós temos andado, vós tendes andado, eles têm andado. E formamos assim o pretérito perfeito composto. Oh, professora, mas se o verbo que se conjuga se encontra no presente, como é que o tempo verbal é o pretérito perfeito? Quando tu dizes: eu tenho andado preocupado com a minha família, a ação expressa passa-se no momento em que falas ou já se iniciou no momento anterior e, portanto, no passado, no pretérito? Já se iniciou anteriormente. Então tem todo o sentido que este tempo verbal se designe por pretérito perfeito composto. Do mesmo modo, o verbo auxiliar ter no pretérito imperfeito mais o verbo principal no particípio passado vão formar o pretérito mais que perfeito composto, que é aquele que nós utilizamos mais. Para o terceiro tempo verbal composto, precisamos do futuro do verbo auxiliar ter mais o particípio passado do verbo principal e ficamos com eu terei andado, tu terás andado, ele terá andado, nós teremos andado, vós tereis andado, eles terão andado. E formamos o futuro composto. Em suma, no modo indicativo, as ações são encaradas como certas, como reais. Este modo é constituído por 5 tempos verbais simples e 3 tempos verbais compostos. Os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar, sendo mais utilizado o verbo ter, se bem que no pretérito mais que perfeito composto também podemos utilizar o verbo haver, e um verbo principal no particípio passado. O pretérito perfeito composto forma-se juntando o presente do verbo auxiliar ter com o particípio passado do verbo principal. O pretérito mais que perfeito composto forma-se juntando o verbo auxiliar ter no pretérito imperfeito mais o particípio passado do verbo principal. E o futuro composto forma-se juntando o verbo auxiliar ter no futuro mais o particípio passado. Percebido? Se tiveres alguma dúvida, podes apresentá-la nos comentários, que certamente será esclarecida.